Você sabe quantos processos perdidos por má investigação a gente vê por ano? Centenas. E sabe o padrão? 90% começa aqui. Uma denúncia de assédio chega. A empresa investiga, mas investiga errado. Conversa informal, sem documentação, sem protocolo, sem rigor. Aí quando isso vira processo, o juiz olha pra documentação e vê negligência. Não é mais culpa do funcionário, agora é culpa da empresa. Multa, indenização, danos morais, tudo no teu CNPJ. Inclusive, é exatamente esse tipo de situação que a gente resolve dentro das empresas. Evitar que uma investigação mal feita vire um problema jurídico sério. Depois eu te explico como funciona, mas o importante é que é totalmente evitável. Existe uma norma internacional que te diz exatamente como fazer isso, a ISO 37008. Ela define princípios e fases que você precisa seguir. E nos próximos minutos eu vou te mostrar como aplicar isso hoje, porque a investigação de assédio não é conversa, é processo forense. Antes de continuar, já deixa o teu like e compartilha esse vídeo com alguém do teu time que precisa entender isso também. Agora vamos entender por que a maioria erra. O problema não é má vontade, é falta de estrutura. O RH não é treinado para investigação forense, é treinado para cultura, recrutamento, seleção. Aí quando surge um caso de assédio, tratam como conflito comum. A gente vai conversar com os dois, vamos resolver internamente. Só que isso tá errado. Investigação de assédio não é resolução de conflito, é investigação de risco jurídico. Se você não documenta como deveria, se você não preserva evidência, se não protege as partes, você tá destruindo o caso. E quando isso chega na justiça, não tem defesa. Documentação ruim vira prova fraca. Testemunha contaminada perde valor. Ambiente sem controle gera risco de retaliação. Resultado? Negligência. E negligência vira condenação. Agora vamos para a parte prática. O primeiro momento é o recebimento da denúncia. Documenta tudo. Quem denunciou, o que aconteceu, quando, onde, quem viu, quais evidências existem. Tudo que você fizer, faça com sigilo absoluto. Agora, pontos críticos. Afastamento. Não é automático. Você precisa analisar o caso concreto. Existe algum risco real? Existe uma hierarquia? Existe uma possibilidade de influência ou retaliação? Se sim, você pode afastar, mudar de setor ou ajustar a rotina. Mas a gente tem que lembrar que existe o princípio de proteção do denunciado. Você não pode tratar uma denúncia como uma condenação antecipada. Inclusive, em muitos casos, a pessoa denunciada nem fica sabendo que existe uma denúncia. Porque antes de iniciar a investigação formal, você precisa avaliar se existem elementos mínimos para dar seguimento. A gente teve um caso em que um gestor ele foi denunciado por suposto assédio sexual via mensagens. A denúncia era anônima e era genérica. Então, antes de iniciar qualquer investigação, a gente solicitou mais informações, evidências ou algo que pudesse embasar a investigação. Então, a denunciante enviou prints do WhatsApp. Só que na análise inicial, a gente identificou inconsistências claras, inclusive erros específicos, que se repetiam tanto na denúncia quanto nas mensagens que eram atribuídas ao denunciado. Isso levantou suspeitas de que os prints poderiam ter sido forjados. Então a gente solicitou novos elementos e a denunciante nunca mais respondeu. Nesse caso, a investigação nem chegou a começar e o gestor nunca soube que existia uma denúncia contra ele. Agora, imagina se a gente tivesse iniciado uma investigação formal com base em uma prova que possivelmente era forjada. A gente teria criado um problema jurídico dentro da própria empresa. Esse cuidado é essencial. Você precisa proteger quem denuncia, mas também quem está sendo denunciado. Depois, a gente passa para a fase de investigação. A gente nomeia um investigador independente. A gente parte para a coleta de evidências de forma estruturada. Escuta a testemunha individualmente, sem qualquer tipo de contaminação entre elas. Agora, sobre o denunciante. Se ele estiver identificado, ele é ouvido com base nas evidências. Se for anônimo, você precisa adaptar a abordagem. Por exemplo, a gente já teve um caso de denúncia de assédio sexual contra um gestor que a denunciante não queria se identificar. Depois de várias tratativas pelo nosso canal de denúncias, a gente conseguiu uma chamada totalmente anônima. Câmera desligada, sem identificação e com a garantia real de que a voz não seria utilizada como prova, apenas o conteúdo do relato. A partir disso, a gente conseguiu informações fundamentais para avançar na investigação com segurança. O próximo passo é escutar o acusado, sempre garantindo o direito de defesa. Isso vale para todos. Acusado, denunciante, testemunhas, todo mundo pode se fazer presente com o advogado. Tudo documentado. Na sequência, a gente faz a análise de tudo que a gente juntou. Você responde com base em evidência, não opinião, e elabora um parecer técnico. A gente toma uma decisão e comunica formalmente. Se você não transforma isso em um checklist, você erra. Se isso acontece na tua empresa, salva esse vídeo ou me chama depois, porque esse tipo de erro é muito mais comum do que parece. E se você quer o checklist completamente estruturado, o link está fixado aqui embaixo. Você baixa e aplica hoje, já evitando os erros básicos. E se você preferir, comenta checklist, que eu te envio também. Agora vamos pro checklist. Primeiro a gente tem o recebimento da denúncia, depois a investigação, depois a conclusão e, por fim, o pós-investigação. Se você cumpre isso, você está alinhado com o padrão internacional. Agora, resumindo, investigação de assédio não é informal, é processo técnico. Se você faz certo, você se protege. Se você faz errado, você cria mais um problema. E se você está lidando com um caso desses agora, não improvisa. Segue método ou busca quem sabe fazer. Aqui na C4B, nós temos profissionais preparados para conduzir investigações do início até o final. Investigação mal feita custa caro. E investigação bem feita
protege o CNPJ. Essa é a diferença. E se você quer estruturar isso na tua empresa, baixa o documento que a gente deixou fixado aqui no link. E se você chegou até aqui, curte o vídeo, segue o canal e compartilha com teu time. Valeu e até os próximos vídeos.